bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre Tense Aspect Combinations, ou seja, né, vamos falar sobre tempos verbais em inglês. E qual que é a ideia aqui com essa aula? Eu quero lembrar vocês, porque com certeza vocês já viram isso antes, com certeza eu já falei bastante isso para vocês, mas também se você estiver vendo isso pela primeira vez, eu quero que você entenda a lógica, né, por trás dos tempos verbais em inglês. Porque, na verdade, parece difícil, mas, na verdade, é muito mais simples do que o português mesmo, né? A gente tem trocentas conjugações em português que você pedir para alguém explicar, tipo, ninguém vai conseguir explicar, a menos que a pessoa, tipo, tenha estudado e saiba bem português, a gramática e tal. Ela vai ter dificuldade para explicar. Mas o inglês, ele é bem mais simples nessa questão verbal. Então, a gente tem, na verdade, duas coisas importantes aqui. A gente tem tense, que é propriamente o tempo verbal, né, propriamente dito, e a gente tem o aspect. O que é o aspect? Simple, continuous, perfect. E aí, dentro do perfect, a gente tem perfect simple e perfect continuous, tá? Então, essas três coisas que você tem que lembrar para aspect. Simple, continuous, perfect. O que isso significa? Significa que quando você fala de ação, quando você fala de verbo, de tempo verbal, tal, em inglês, tenta pensar sempre numa linha do tempo, tá? Como que a ação, ela é distribuída ao longo da linha do tempo, quem dita isso, quem diz isso é o aspect. Então, por exemplo, se a ação for simples, se for simple, você representaria ela nessa linha temporal com um pontinho, tá? Se ela for continuous, você vai representar ela com um espaço de tempo, né? Tipo, com duas chaves, assim, nessa linha temporal. E se for perfect, também pode ser simple, pode ser continuous, mas a ideia do perfect é que ela depende de algum outro fator, tá? A gente está comparando ações no passado com o presente, enfim. Aí eu explico melhor num vídeo sobre o perfect aspect, tá? Mas beleza. Aqui eu quero que vocês foquem na forma, tá? Como que é a forma, como que é a conjugação propriamente dita dos verbos, de acordo com essas combinações. No vídeo sobre Perfect Aspect, eu explico melhor o que significa cada pedacinho do perfect, tá? Então, esses são os aspects. Simple, continuous, perfect simple, perfect continuous. E aí a tense, que é o tempo verbal, a gente tem presente e passado. O futuro eu coloquei aqui, mas na verdade em inglês não existe tempo verbal futuro. O que existe são maneiras de falar sobre o futuro, mas o verbo ele não é conjugado no futuro, tá? Eu coloquei aqui só pra gente falar do futuro, porque ele se combina, né, com os aspects, mas ele não é considerado uma tense realmente, tá? E aqui nesse caso, eu escolhi para falar do futuro o will, mas existem outras maneiras de falar sobre o futuro. Você pode usar going to, por exemplo, né? Mas aqui eu tô falando de will, tá bom? Então, como é que vão ficar essas combinações dessas tenses com esses aspects? E aqui a gente monta a tabelinha, porque é só isso que você precisa saber para conjugar verbo em inglês, é só isso, tá? Eu escolhi o verbo read, que é ler, tá? E eu escolhi conjugar na primeira pessoa do singular, I, e no she, tá? Que é a terceira pessoa singular também, que é third person singular, é quando a gente muda a conjugação, né? Então, o read no presente simples vira reads.
a gente sabe que tem que colocar esse S na terceira pessoa do singular. Então, eu escolhi o I e o she para mostrar essas diferenças, que são as únicas que existem, tá? Então, vamos lá. E vocês vão perceber que só existe realmente diferença no presente. Mas vamos lá. Present simple. I read, eu leio. She reads, ok? Ela lê. Present continuous. I am reading. Eu estou lendo. She is reading, né? Então, ó, o que aconteceu aqui? I am, eu estou usando o verbo to be para formar o present continuous. Então, o present continuous, ele se forma com o verbo to be, de acordo com a pessoa que tá, o sujeito, né? E o ing, ou seja, o particípio presente, o ing do verbo principal. Então, I am reading, she is reading. Ok? Present perfect. A gente usa have, né? O auxiliar é have. Então, I have read. Esse read, a forma é a mesma do read, né? Mas a pronúncia é read. Esse é o particípio passado do verbo, read. She has read. A única diferença aqui é no has, have, has, porque she has, I have, ok? Present continuous. Então como é que a gente forma o present perfect? Qual que é a forma do present perfect? É o have conjugado de acordo com o sujeito, então have or has, mais o particípio passado do verbo principal, no caso, read. O present perfect continuous. Continuous, vamos lá. A gente não falou que continuous é o verbo to be conjugado de acordo com o sujeito, mais o particípio presente do verbo principal, que é o ing? É a mesma coisa, só que agora a gente vai colocar o verbo to be no present perfect também. Então, I have been reading. She has been reading. Tá? Então, é uma junção, praticamente, né? É realmente isso do perfect com o continuous, tá bom? Vamos lá para o passado. Past simple. I read, she read. Ok? Continuous, mesma coisa daqui, só que no passado. I was reading, she was reading. E agora você está reparando que não existe mais diferença entre o I e o she, né? Vocês estão vendo que aqui é a mesma coisa. Aqui ficaria diferente se fosse, por exemplo, um were, né? Se fosse... se o sujeito fosse they, por exemplo. Ou you, né? You were, they were reading. Aí, realmente, a conjugação do verbo to be fica de acordo com o sujeito. Mas é isso aí. I was reading, she was reading. Agora, past perfect. O nosso auxiliar do perfect é o have. Como que é have no passado? Qual que é a forma do have no passado? Had. Então, I had read, particípio passado. I had read. She had read. E aí não tem diferença nenhuma. Se é I, se é she, se é they, se é you, ok? Se é we, não existe diferença. I had read, she had read, they had read, we had read. E esse had aqui dá para você contrair, tá? I'd read, she'd read, etc. E ali no perfect continuous, a mesma coisa de antes. I had been reading, she had been reading. Também a gente consegue contrair. I'd been reading, she'd been reading. Ok? Fácil, né? Mais ou menos. Parece que é difícil, mas a hora que você entende, que você vê realmente a lógica, eu juro por Deus que fica fácil. Future. Vamos falar do will. I will read. Como é que a gente forma o futuro simples, né? A gente usa will. E o will, gente, ele não muda, tá? Ele você não vai mudar o will de nenhuma maneira aqui. Então, o que vai mudar são
é o verbo principal, e aí a hora que a gente usar o perfect, vai ter que usar have, enfim. Então, vamos lá. É o will mais o verbo principal, né? Então, I will read, she will read, ok? O continuous, future continuous, I will, o que é o continuous mesmo? É o verbo to be mais o particípio presente, o ing do verbo principal. Beleza, só que nesse caso, como eu tenho um will, o meu verbo to be, ele não vai virar am, ele vai continuar sendo be. Então, I will be reading, né? Eu não vou falar I will am reading, tá? Eu não conjugo esse verbo to be junto com will. Então, I will be reading, she will be reading. Não falo she will is reading, tá bom? Future perfect. É a mesma coisa do presente, só que eu só coloco o will na frente. I will have read, she will have read. E o perfect continuous, future perfect continuous, é a mesma coisa do presente também, só que eu coloco o will na frente. I will have been reading, she will have been reading. Tá bom, gente? Usa essa colinha. Esse vídeo, até que eu consegui fazer essa aula mais curta, mas eu queria focar realmente só na forma, para depois, numa próxima aula, a gente discutir os meanings, né? Os significados e quando eu uso cada um, ok? E aí a gente vai brincar bastante com linha do tempo, enfim. Mas enquanto isso, usem essa colinha, tá? Copiem essa tabela no caderno de vocês, porque ela é bastante útil. E aí um bom exercício é vocês montarem essa tabela com outros verbos, né? Porque eu peguei read porque é um verbo simples, é um verbo que não muda, né? Mas vocês podem praticar com outros verbos, vocês podem praticar com verbos regulares, vocês podem praticar com outros verbos irregulares e com outros sujeitos também, outros pronomes, né? Então, faz no plural, faz com we, faz com you, faz com they, enfim. Dá para se exercitar bastante aí com essa tabela, ok? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima aula.